Evangelho de Cristo não é oba-oba. Lucas capítulo 14, versículos 28 ao 33. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se, com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O Senhor Jesus conta neste trecho lido, dividido em 6 versículos, 2 parábolas. E ele faz uma aplicação bastante direta. Existe um preço, existe um custo, e isso precisa ser levado em consideração antes mesmo de pensar em dar início a algo, para que este algo não fique inacabado, para que não sejamos envergonhados. Não há dúvidas de que o Senhor Jesus, sim, ele deseja que todos o sigam, que todos se tornem seus discípulos. Porém, ele também deseja que estes, antes de ingressarem nessa empreitada, estejam muito cientes do quanto esta decisão lhes custará, o quanto que esta decisão lhes exigirá, para então, depois de estarem devida e perfeitamente cientes do real preço que isso lhes exigirá, darem início a esta empreitada, para depois não dizerem que não sabiam, que não foram avisados. E ele deixa claro, muito claro, porque essa avaliação ela é necessária, para que diante da desistência destes, aqueles os que observavam, tais indivíduos não venham zombar, ridicularizar, escarnecer. A grande verdade é que muitos, infelizmente, decidem seguir a Cristo por mero impulso, por emoção, por motivações erradas, por exemplo, por meros interesses materiais, pensando que seguir a Cristo é certeza, é garantia de sucesso financeiro, profissional, econômico, empresarial, sentimental, como se evangelho fosse isso, como se Jesus tivesse morrido para isso. De modo que quem decide seguir e servir a Cristo, porque lhe foi apresentado um falso evangelho, através do qual se propaga que com Jesus acaba o sofrimento na terra, não demora muito, não demorará muito, tais pessoas ou tal pessoa se deparará com a realidade de que evangelho não é só alegria, só paz,
só vitória, só fartura, só sorriso, só prosperidade, só sobrenatural. E é aí que muitos desistem e são motivos de zombaria, de crítica, de chacota. No evangelho genuíno, a prioridade ou a primazia é e tem que ser Cristo. Em Lucas capítulo 14, versículos 25 e 26, nós lemos assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. No evangelho genuíno, não é mais o eu quem vive. No versículo 27, nós lemos: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Muitos são as pessoas que dizem exatamente o seguinte. Em Lucas 9, versos 57 ao 62, nós lemos: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse-lhe a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Servir a Cristo de verdade exige dedicação, devoção total ao divino e ao seu reino, compromisso integral com o divino e com o seu reino, preferência pelo divino e pelo seu reino, renúncia em prol do divino e do seu reino, dependência do divino, confiança no divino. Servir a Cristo de verdade sempre exigirá estas 6 coisas. A grande verdade é que o reino de Deus, em muitos países, incluindo no Brasil, ele não está crescendo de forma saudável, natural, ou seja, como realmente tem que ser. Estão misturando fermento no evangelho, estão apresentando um evangelho adulterado, falsificado, seletivo. Estão tirando e introduzindo coisas neste, ou seja, no evangelho, para que este se torne mais agradável, mais aceitável, para causar um aumento percentual mais rápido no reino de Deus. Não passam de verdadeiros manipuladores do evangelho. É o que o Senhor Jesus contou na seguinte parábola. Em Lucas 13, versículos 20 e 21, está escrito:
E disse outra vez: a quem compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Estão introduzindo encobertamente fermento no Evangelho. Estão escondendo fermento no Evangelho. Um evangelho que não exige nada dos que desejam iniciar ou ingressar nessa empreitada, ou seja, na fé cristã. Um evangelho que se resume a felicidade, sucesso, conquista, prosperidade, alegria, ostentação. É um evangelho fermentado. Não se engane, Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Jesus deseja que todos o sigam e o sirvam. Mas Jesus também deixa claro que seguir e servir a Ele não é bagunça, não é oba-oba, não é de qualquer maneira, por mera emoção, por mero impulso, por motivações mesquinhas. O Senhor Jesus não obriga ninguém a continuar servindo e seguindo a Ele. Em João capítulo 6, versículos 60 ao 66, nós lemos o seguinte: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Conclusão: quem segue e serve a Jesus por aquilo que ele realmente é, quem verdadeiramente conhece a Cristo, quem verdadeiramente segue e serve ao Senhor Jesus, por quem ele de fato o é, não o abandona por causa daquilo que ele diz, pois sabe perfeitamente quem é aquele em quem tem crido, conhece perfeitamente aquele em quem tem crido, e o que verdadeiramente somente nele e por meio dele se pode alcançar, ou seja, a vida eterna, pois é dele que as Escrituras
sempre testificaram. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 8, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Atos capítulo 14, versículos 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Íconio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Não se engane, evangelho, servir, ser discípulo de Cristo não é oba-oba.